Olá, pessoal, boa tarde. Convidamos a todos a sentarem. O nosso café vai ficar durante o evento, aí vocês podem se deliciar um pouquinho aí com café ao longo do encontro. Depois também, né? Depois também, com certeza. Assim como os livros do Frei Beto, né, que também estão ali expostos ali fora, para quem não viu, na saída vai ficar um pouco lá, né, Frei Beto? Se quiser ter uma sessão de autógrafo, aí está tendo também. Bom, pessoal, eu primeiramente queria dar boa tarde a todos. Também gostaria diante de uma plateia numerosa, agradecer aí pela participação de todos já de antemão para o evento Análise do Brasil Atual, Desafios e Perspectivas. Um assunto bem relevante e em espaços que são tão difíceis de ser encontrados para poder discutir sobre essa temática, ainda mais nos tempos atuais. E trouxemos aqui hoje duas pessoas para poder dialogar sobre esse tema. E esse evento iniciou com a concepção do Núcleo de Funcionários. Meu nome é Luíde Ribeiro, eu sou membro do Núcleo, que é integrante de 4 pessoas, de 4 departamentos do setor do Instituto SEDES, e junto com o CEPIS, que é o Centro de Educação Popular do Instituto SEDES, nós fazemos o Fala SEDES, que promove discussões sobre a conjuntura atual do país. A Amanda, ela pode falar um pouquinho mais para nós sobre o Fala SEDES e toda essa estrutura que a gente pensou. Bom, boa tarde, pessoal. Luíde já adiantou bem aqui, mas eu sou Amanda, sou educadora do CEPIS. O CEPIS é aqui o Centro de Educação Popular do Instituto SEDES. E esse nosso espaço aqui é uma iniciativa do Fala SEDES, né? O Fala SEDES tem essa proposta de ser exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora, né? De ser um espaço de encontro, onde a comunidade SEDES, né, todo mundo que tem alguma relação aqui com SEDES, seja os trabalhadores e as trabalhadoras aqui do Instituto, os professores, quem estuda aqui, enfim, o conjunto de pessoas que tem esse vínculo, essa relação aqui com o Instituto, a gente possa ter esse espaço de encontro para refletir, né? Refletir, um espaço de reflexão e de ação também, em torno das questões que nos toca coletivamente, né? Que nos toca enquanto sociedade, né? Então, ano passado a gente teve aí o Fala SEDES, né? Teve bem ativo, né? Por conta do aquele contexto que estávamos vivendo de eleição, né? De um risco, né? Os riscos à democracia que estávamos vivendo. Então, a gente teve alguns momentos de se encontrar, de analisar o momento que a gente estava vivendo e também de ir para a rua juntos, né, enquanto instituto, enquanto SEDES, né, seguindo esse compromisso histórico que essa casa tem, que é na defesa da democracia, dos direitos humanos e da classe trabalhadora, né. Então, hoje, esse é o intuito, né, da gente atualizar aí a nossa análise, o nosso olhar para os desafios que a gente está enxergando, né? E para isso a gente vai contar com a contribuição aqui da Geórgia, que é diretora aqui do Instituto SEDES. Por favor, Geórgia.
E também contaremos com a presença do Frei Beto, que topou vir aqui fazer esse debate com a gente. Já queria antecipar aqui, Frei Beto vai poder falar um pouquinho mais depois, mas que está aqui hoje enquanto um convidado especial, mas que já foi de casa também, né? Frei Beto já, enfim, fez parte da história aqui do CEPIS, né, do Instituto SEDES, que para nós é motivo de muito orgulho, né, saber que hoje a gente dá continuidade a esse legado que foi construído lá atrás, né, de algo tão importante para nós que é da educação popular, né? Então, acho que sem mais delongas, a ideia é a gente ouvir um pouquinho vocês, queremos escutá-los e depois também ter um momento para a gente poder fazer um diálogo, né? Então, conforme vocês tiverem perguntas, questões, já vão se preparando aí, que a ideia depois é a gente poder bater uma bola e se escutar. Podemos? Sem mais delongas, então, Geórgia. Deu? Ok. Primeiro vou fazer uma brincadeira, porque a gente já fez uma brincadeira que ele falou que ele não dá aula porque ele não é um professor formal. Eu tenho que dizer o mesmo, viu, gente? Acho que a ideia de estar aqui no SEDES junto foi uma coisa super gostosa de poder rever, né? Acho que o Frei Beto participou aqui do CEPIS por muito tempo e depois dava as aulas iniciais aqui do SEDES, né? Então, historicamente, é uma coisa importante revê-lo, faz muito tempo que isso ocorreu, né? Então, sempre a gente revisitar a nossa história é bastante interessante. Eu, na verdade, fiquei com uma lição de casa, né, gente? Que era contar um pouquinho sobre a atuação do SEDES né, assim, na política. Eu só quero lembrar que nós somos uma escola, né? Então, nós estamos pensando nesse lugar também de encontro. Então, eu vou falar desse lugar um pouco. Então, assim, o SEDES Sapiense se constitui desde a sua origem como um espaço de encontros e construção coletiva permanente. Pois não? Mais perto, pronto. Tá bom. Nem eu consigo. Então, uma construção coletiva permanente, de muitos encontros, de fazer e pensar juntos e em grupo. Gente, acho que assim, primeiro é um agradecimento às pessoas, porque a gente não existiria enquanto instituição se não tivessem aqui todas essas pessoas que estão aqui presentes, né? Então, a instituição se gere de gente, né? E acho que isso é uma coisa muito legal. Estamos aqui todos nós, por algum motivo e algum vínculo com a instituição. Muitos são trabalhadores da casa e outros são parceiros, gente que esteve aqui em algum momento, então acho isso muito importante, né? Acho que eu vou fazer... Aqui é uma casa que tem uma carta de princípios. Isso nos faz um pouco diferente de outros lugares. Eu vou trazer os dois primeiros princípios, porque eu acho que vamos começar do começo, né? Pensando um pouco por onde a gente começou. Então, assim, essa carta é norteadora desde que você estava aqui. Não é? Então, acho que isso é uma coisa interessante. E, gente, eu não vou conseguir não dizer uma coisa do campo absolutamente pessoal, vocês me desculpem. Meu pai e a minha mãe se conheceram no convento dos dominicanos. Então, hoje, quando eu falei assim, gente, olha onde eu vou parar, né? É uma conversa a partir de um lugar bastante afetivo. Eles se conheceram no convento dos dominicanos falando de política, conversando sobre esse assunto. Então, é interessante a gente poder pensar tantos elos que nos unem, né? Então, só não aguentei não dizer, vocês me desculpem. Bom, na carta de princípios eu vou trazer assim. Primeiro princípio, assumir sua parcela de responsabilidade na transformação qualitativa da realidade social, estimulando todos os valores que aceleram o processo histórico no sentido da justiça social, democracia, respeito aos direitos da pessoa humana. Esse é o nosso primeiro princípio como casa. Segundo princípio, ser um centro multidisciplinar de reflexão, um lugar permanente de formação, trabalho, intensificação da postura crítica, cooperando com o desenvolvimento das ciências e artes e contrapondo-se à rotina da mera repetição de teorias e técnicas.
Daí o irreversível posicionamento do Instituto, em concordância com a proposta da Associação Instrutora da Juventude, que estão todas aqui presentes, viu, gente? No sentido de assumir essa carta de princípios como um material de contínua reflexão crítica, ajustando sempre as exigências ditadas pelo trabalho social, comprometido com a qualidade integral da pessoa. E assim que a instituição vem ao longo de sua existência, participando ativamente da luta pela emancipação, pela saúde e garantia dos básicos da cidadania. Acho que a gente vai falar que essa história foi se colocando aqui. Super rápido, eu vou fazer uma coisa rápida, que é leitura, gente. Eu, no geral, sou aquela professora que fala, mas eu vou ler rapidinho para a gente aproveitar do Frei Beto aqui. Em 1978, o SEDES participou da construção da campanha de anistia e cedeu o seu espaço para reuniões de atingidos pela violência da ditadura. Várias instituições foram se juntando na campanha pela anistia ampla, geral e irrestrita, que saiu às ruas, ocupou espaços públicos e manifestações até então proibidas pelas ditaduras. As primeiras reuniões de famílias de presos exilados banidos do auditório do Instituto SEDES, aqui também foram realizadas reuniões para a preparação do primeiro Congresso Brasileiro pela Anistia, que lotou o Boca, ainda em plena vigência da ditadura. Encontros de militantes da anistia de todo o Brasil se mantiveram no SEDES para debater decisões do movimento não respeitadas pela Lei da Anistia de 1979, principalmente em relação à busca dos mortos e desaparecidos políticos e a responsabilização e julgamento dos responsáveis por esses crimes. Concomitante ao apoio da luta pela anistia ampla, geral e irrestrita, esse material eu tirei também, gente, só para vocês saberem, de um material escrito pelo SEDES, que a diretoria compilou e conversou, e eu vou citar o material, tá bom? Acho que isso é importante, o material está disponível para todo mundo depois, se vocês quiserem, online, tá bom? Acho que nos anos 80, consolidando a trajetória de lutas pelos direitos e sociais e SEDES, manteve-se grande envolvimento nas massivas mobilizações pela Direta Já. Entre 80 e 84, sediou o projeto Brasil Nunca Mais, marco da denúncia de crimes da ditadura. Durante vários anos, após 1980, permaneceram acolhidos aqui no SEDES importantes forças dos movimentos sociais, Movimento dos Trabalhadores Rurais, Sem Terra, Comissão Pró-Índio, União das Nações Indígenas e a Comissão Pastoral da Terra. Esse acolhimento expressou nossa solidariedade e nosso apoio no período da ditatorial e da redemocratização do país. A bandeira por mais saúde pública e gratuita de qualidade, particularmente a de saúde mental, recebeu valiosa contribuição para a participação ativa da comunidade SEDES, principalmente através de seus cursos, departamentos, clínicas e centros. O combate à interação com a prática de exclusão contemplou a construção de diversos dispositivos de assistência e a gente ajudou bastante com CAPS, com SUS, nesses movimentos todos, porque nós temos muitos professores que estão aqui, que trabalharam nesse sentido. Eu quero falar aqui de uma pessoa bem especial, que é a Dodora, que teve em todos esses momentos aqui no grupo, né? E ela está aqui presente, acho que isso é uma coisa importante da gente falar. E acho que a gente tem um diretor também que nos acompanha há muitos anos, que é o Carlos Lichtenstein, que está aqui também, que vale aplausos. Eu vou de novo brincar que é com gente que a gente constrói, né? Acho que as diretoras mais novas, que é a Marta, a Norca, a Betânia e eu, né? A gente brinca que os mais novos aqui não são tão novos, também estão aqui presentes, tá bom? Acho que depois disso a gente vai caminhando assim. Entre 2013 e 2017, o SEDES desenvolveu o projeto das clínicas de testemunho. 2012 a 2015, pelo Ministério da Justiça, através da Comissão da Anistia, esse núcleo foi feito aqui e acho que teve muito envolvimento de muita gente da casa. Em 25 de novembro de 2015, o Conselho Britânico pediu para isso ser ampliado
E aí teve um trabalho grande da Clínica do Testemunho, de Centro de Reparação Psíquica no Instituto também. Em 15 de agosto de 2019, a gente participou da Mesa Nacional do Diálogo contra a Violência. Eu estou sempre brincando que a gente foram pessoas da instituição que estiveram nesses lugares, não é a instituição, né? Fica parecendo que a instituição é que faz coisas, ninguém faz coisas aqui a não ser as pessoas, né? Então, acho que isso é um dado importante para a gente pensar. Tem agora, tipo, acho que a gente viveu uma situação bastante grave, que até a Amanda colocou, que foi a questão do governo anterior, onde a gente precisou fazer muitas questões e lutas, e acho que o Fala SEDES nasce desse lugar. E também, um pouco antes disso, teve o Escuta SEDES, que foi um grupo de psicanalistas que criou um espaço de conversa para que as pessoas pudessem ser escutadas. Então, eu acho que são dois momentos bastante importantes que a gente viveu, pensando, né, assim, de onde a gente conversa. Acho que a Amanda começou a história dizendo isso, onde a gente conversa desses assuntos. Então, se abriu um espaço no SEDES, que é o Escuta SEDES, para a gente poder falar desses assuntos. E o Fala SEDES, para a gente também poder caminhar nessa direção. Então, acho que são coisas interessantes. A pandemia veio, gente, assolou. Então, essas conversas precisaram acontecer de novo e nós ficamos online. Então, teve aí um momento super estressante, mas muito importante, porque nos transformou. Todo mundo precisou conversar e falar online. Então, foi isso que foi acontecendo. Nesse momento, criou-se uma rede, que hoje se chama Rede Matraga, que aqui também tem os representantes dessa rede, que estão aqui, que estão aqui discutindo no SEDES, mas essa rede é uma rede bastante grande, né? A partir da iniciativa do Instituto Silvia Lane, formou-se uma rede em meados de 2020, na qual se juntaram cerca de 30 entidades, entre elas a nossa, né? Além de centenas de participantes, e a ideia foi pensar um pouco como é que fica a inteligência artificial e a subjetividade. Então, esse é um exercício que virou curso. Aqui no SEDES tudo vira curso. Acho que a gente precisa pensar nisso, né? A gente começa a pensar e refletir e as coisas viram curso. Então, acho que isso é uma coisa bem bacana que está acontecendo. Aí eu vou falar um pouquinho mais de nós mesmos, né? No nosso cotidiano, somos uma instituição majoritariamente de produção e transmissão de conhecimento. Temos 8 departamentos, 25 cursos presenciais de especialização e aperfeiçoamento e 14 online, 40 cursos de expansão, que se questionam e renovam diante dos acontecimentos. A maioria dos cursos realiza trabalhos com a população vulnerabilizada. O que eu quero dizer, gente? Os cursos aqui fazem trabalhos nas periferias, fazem trabalhos na rua. São todos não, mas a maioria. As pessoas vão atrás, né? Eu vou brincar aqui, porque tem a Lígia de um projeto que está aqui, que foi aluna da casa, e está aqui com todo mundo do projeto. De onde vocês vêm? Do CEPAC. E aonde é o CEPAC? No Parque Imperial, né? E acho que é interessante a gente poder pensar nisso, né? Esse trabalho acontece com ex-alunos da casa e que continuam fazendo o trabalho, né? Então, acho que isso é bacana. Então, vamos nós, né? A maioria desses cursos vai se transformando, né? A gente tem uma clínica psicológica, para quem não sabe, né? Eu estou falando para uns que sabem tudo e os que não conhecem a gente, que atende aqui muita gente. Parte dessas pessoas é gratuitamente, parte dessas pessoas é paga. A clínica sempre fez discussões e está, sim, em consonância com as políticas nacionais de humanização do Ministério da Saúde e com o SUS. Então, o tempo inteiro a gente tem essa discussão aqui na clínica também. Depois a gente tem aqui um centro de referência de violência doméstica, que tem aqui na casa e no Butantã. O que é incrível? Eles fazem parte de uma rede muito maior, que hoje em dia vira política pública, que é um serviço que se ampliou a partir de uma discussão que fizemos parte. O que eu acho que é interessante é essa ideia de que nos encontramos e vamos fazendo parte, vamos conversando e vamos fazendo coisas, e vamos transformando, né? Tem um centro de filosofia,
que proporciona a possibilidade de discutir filosofia com todo mundo, né? Então, é possível qualquer pessoa fazer um curso de filosofia aqui na casa e poder discutir filosofia. O Centro de Educação Popular, que está aqui representado pela Amanda hoje, mas que o Frei Beto fez parte, e várias pessoas que estão aqui também fazem parte, tem uma discussão e um trabalho com os movimentos, né? Então, eu adoro uma frase que eles falam, que eles são parteiras. Acho essa ideia muito potente, que é assim, estar junto no que nasce. Estar junto no que nasce é uma coisa muito legal. Eu acho que isso tem muito a ver com a nossa história, né? E o CEPIS tem essa ideia. O que nasce, nasce pelo outro, mas a gente pode estar junto, né? A parteira tem esse trabalho de fazer junto, de estar acompanhando o trabalho do outro, né? Então, eu acho que essa é uma ideia bem bacana e que acontece aqui. Depois a gente tem novidades, né, gente? Porque as coisas vão acontecendo. Hoje em dia a gente tem um centro que é o NAS, né? Que na verdade é um trabalho de assistência social que não tinha na casa, então ele é mais jovem, ele virou centro há pouco tempo. E a gente tem 2 núcleos. Um núcleo que trabalha com a psicanálise no ambiente do trabalho, que é o núcleo Sementes, e o núcleo Acesso, que também trabalha com... eu acho que eles estão com dois tipos de trabalho que é interessante. Elas são psicanalistas, o que elas dizem é isso, que contribuem para o universo das crianças e adolescentes separadas de suas famílias de origem e com o universo de famílias que lutam pela terra. Então, é esse o caminho que elas estão construindo nesse momento. Eu vou brincar um pouco assim. O que o SEDES tem a ver com a política? A gente é um espaço de possibilidade de conversa, e de crítica, e de discussão. E com isso, a gente sai daqui fazendo coisa. Então, eu diria que a grande coisa do SEDES é um espaço de encontro. E de encontro do universo diferente. Aqui cabe todo mundo. E é daqui que a gente vai sair para conversar, né? Eu vou acabar minha fala, deixar o Frei Beto falar. Não, porque acho que é muito importante. Tenho que falar do tema. O papel do SEDES na política brasileira. O papel do SEDES na política brasileira é a gente estar aqui junto, pensando a política brasileira. E é isso que o Frei Beto veio ajudar a gente a conversar. Tá bom? Bem, boa tarde para todos e para todas. Agradeço ao CEPIS o convite de partilhar com vocês algumas ideias e inquietações, principalmente pelo fato de eu ter participado durante 15 anos do CEPIS e portanto, frequentado muito essa casa. É quase uma experiência muito emocionante para mim voltar ao SEDES, porque era plena ditadura e a Madre Cristina, que comandava o Instituto, era uma mulher muito corajosa, muito ousada e bancou a instalação do CEPIS aqui já a partir de 1977. E veja bem que a ditadura só acabou em 1985. Então foram anos de atuação da equipe de educação popular, que inclusive incorporava vários ex-presos políticos. Portanto, a gente desenvolveu um trabalho sob risco, suspeita, perseguição, e não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, como aliás a equipe atual continua fazendo. E louvar os SEDES por ter mantido essa equipe, essa tradição de educação popular. Eu morei em São Paulo alguns anos, 66 até 69,
Depois fui para o Rio Grande do Sul, voltei para São Paulo já preso pela ditadura, então fiquei 4 anos na prisão e quando saí fui morar em Vitória, no Espírito Santo, em 1974. E lá fiquei 5 anos. Em 77 eu já vinha periodicamente trabalhar com o CEPIS aqui. E em 79 eu voltei a morar em São Paulo e me incorporei à equipe durante esses 15 anos de trabalho. Nesse ano de 2023, o Lula me convidou para a posse. A posse, ela se deu, os convidados foram convidados, alguns para os 2 ambientes, mas os convidados foram divididos em 2 ambientes. Aqueles que foram convidados para participar da posse no Palácio do Planalto e aqueles que foram convidados para participar no Palácio do Itamaraty, onde fica o Ministério das Relações Exteriores. E eu fui convidado para ir ao Itamaraty. Só que havia lá 3.500 pessoas. E uma separação entre a ala dos chefes de Estado e a ala dos demais. Eu estava na ala dos demais. Mas eu queria cumprimentar o Lula. Então, me posicionei num local que eu saberia que obrigatoriamente ele haveria de passar. Além do que, eu tinha algumas inquietações que eu vou partilhar com vocês e queria manifestar ele. E de fato, quando ele subiu a escadaria do Itamaraty, ele me viu, me chamou para acompanhá-lo e nós fomos para uma sala reservada. E durante 40 minutos foi possível falar com ele. Eu até brinco dizendo que deve ter sido a primeira audiência que ele concedeu no 3º mandato. Você não pense, foi porque o Beto... Porque tinha um monte de chefes de Estado, ele já tinha cumprimentado todos eles lá no Planalto, mas depois tinha a recepção no Itamaraty. Na verdade, o fato de ficar fechado com ele numa sala foi um mero acaso, devido a um pequeno fator que o protocolo esqueceu, o cerimonial esqueceu. Ele passou o dia inteiro só com café da manhã e estava morrendo de fome. Então ele queria ir para uma sala reservada para poder comer alguma coisa. E eu peguei carona, ele me chamou, né? Peguei carona nessa ida, mas com um detalhe, não havia mais comida. 3.500 pessoas, não havia mais nada. O garçom conseguiu uma cestinha de mini pastéis, foi o máximo de comida providenciada ali. Mas então, nesse momento, eu disse a ele que estava muito preocupado e continuo preocupado com o fator que permitiu o golpe na Dilma, permitiu a eleição do Bolsonaro e ameaçou a eleição do Lula. Lula foi eleito por uma margem muito pequena de votos, pouco mais de 2 milhões. Então, eu falei, olha, se não houver educação política do povo, em 2026
a direita pode voltar à presidência da República. Nos 13 anos de governo do PT, Lula, os 2 mandatos do Lula e 1,5 da Dilma, a principal crítica que eu tenho, na minha opinião, foram os melhores da nossa história republicana, mas a principal crítica que eu tenho foi a falta de educação política do povo. Eu fiquei muito indignado, autocriticamente indignado, porque eu me considero uma pessoa de esquerda, quando as manifestações de 2013, junho de 2013, foram praticamente despolitizadas. Não houve um discurso, uma bandeira, uma palavra de ordem, nada. E fiquei mais indignado ainda quando a Dilma foi derrubada, sofreu o golpe, e ninguém foi para a rua defendê-la. Alguma coisa está errada. O que nós fizemos nesses 13 anos que leva a essa inércia? Como é que um governo, no caso do Lula, que saiu com 87% de aprovação, como é que a sua sucessora é derrubada sem que ninguém se mova, se mobilize? Eu disse ao Lula, agora em janeiro, que eu estou convicto que política social não muda a cabeça do povo. É bom, é importante, é fundamental, porque eleva o padrão de vida, reduz a miséria, a pobreza, a desigualdade, tudo isso é fundamental. E citei 2 exemplos. Primeiro, a União Soviética. A União Soviética, o socialismo durou 70 anos, com políticas sociais absolutamente excelentes. O nível de educação era muito alto, tanto que na corrida espacial os russos deram um banho nos americanos. O nível de saúde também era muito alto. Toda a educação era de qualidade, gratuita. Não havia desemprego. O país era uma potência em condições de competir na geopolítica internacional com os Estados Unidos, com a Europa Ocidental. E tudo aquilo veio abaixo sem que se disparasse um único tiro. Então é o caso de perguntar, como é que você constrói um projeto de 70 anos de socialismo e o povo vai para a rua aplaudir a vinda do capitalismo 70 anos depois? E o segundo exemplo que eu citei foram 2 prefeituras do PT. O PT governou sucessivamente 4 mandatos. O município de Maricá, no estado do Rio. Detalhe, Maricá é uma cidade muito rica por causa dos dividendos do petróleo. Tem um hospital de altíssima qualidade construído pela gestão do PT.
Maricá, qualquer cidadão, não precisa ser escolar, não precisa ser idoso, qualquer cidadão entra no transporte público e vai aonde quiser sem pagar um centavo. 4 gestões do PT em Maricá. 4 gestões do PT em Ipatinga, Minas Gerais. Bolsonaro ganhou no primeiro e segundo turno nos 2 municípios. Ou seja, o processo avassalador de deseducação política da direita, do sistema capitalista, é muito forte. E se nós não contrapormos a isso, se nós não fizermos educação política, esse pessoal volta, porque eles têm a vantagem de fazer a deseducação 24 horas por dia. Basta ligar o rádio, a televisão e no cinema e respirar a cultura que predomina num país capitalista como o Brasil, acrescido da intensidade das redes digitais, que são todas controladas por plataformas inteiramente sintonizadas com os interesses do sistema capitalista. O Lula me disse que estava de pleno acordo, que também era uma preocupação dele, era uma preocupação da Gleisi, que é presidente do PT, e disse: eu gostaria que você conversasse isso com o ministro Márcio Macedo, que é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, responsável pelo contato com os movimentos sociais. Falei, tudo bem. Ele me perguntou, quando é que você vai embora de Brasília? Eu falei, depois da manhã, terça-feira. Ah, então eu vou cuidar disso. Confesso que não dei muito crédito. Imagina se quantas coisas deviam estar na cabeça do Lula naquele dia da posse. E, sobretudo, porque ele tinha que descansar de um dia tão intenso. E fui surpreendido. Na manhã de segunda-feira, às 8 horas da manhã, meu celular tocou e era o ministro Márcio Macedo. O presidente me ligou dizendo para a gente ter uma conversa sobre a conversa que você teve com ele ontem à noite. Aí, às 10 horas, eu estava lá no Palácio do Planalto, no gabinete do Márcio Macedo, estava a Gleisi, e conversamos durante 1h30 sobre esse tema, educação política do povo. E mostrei a ele que o governo tem 2 grandes ferramentas potencialmente avassaladoras do ponto de vista de educação política. Primeiro, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Quase ninguém no Brasil sabe que o poder de alcance da EBC, sistema televisivo, é superior ao poder da Rede Globo. Pouca gente sabe disso. E pouca gente sabe também que a Voz do Brasil é escutada diariamente, de segunda a sexta, por 70 milhões de brasileiros.
o poder que a EBC tem de comunicação é muito grande, mas sempre foi mal administrada. E nunca se preocupou especificamente em como utilizar a programação para fazer educação política, porque isso requer um alto nível de profissionalismo. Você não pode fazer retórica de esquerda na televisão. Você não pode ficar fazendo cartilha marxista na televisão. Né? Existem maneiras muito atrativas de fazer isso. Isso exige competência profissional. Aliás, 10 dias depois, já o governo empossado, na primeira semana do governo, vocês viram que no Rio Grande do Sul, o Ministério do Trabalho flagrou vinícolas muito famosas com trabalho escravo. Todo mundo aqui lembra disso. Trabalho escravo nas vinícolas gaúchas, todas elas famosas. Passado eu calculo aí uns 8 dias, eu ligo a TV Brasil, porque já que eu estou dando pitaco, eu não estou participando do governo, eu sou um feliz ING, indivíduo não governamental, né? Mas eu dou pitaco já que as portas foram abertas. Eu estou dando voltas, mas eu volto ao ponto. Não esqueci que eu estou conversando com o Márcio Macedo ainda. Então, eu falo em espiral. Eu ligo a TV Brasil e vejo um programa que é antigo na TV Brasil, chamado Brasil Visto de Cima. E nesse dia, apresentava os benefícios sociais e culturais, museus, restauração de igrejas, que as vinícolas gaúchas acusadas de trabalho escravo pelo governo Lula promoviam nos seus municípios. A impressão que passava é o seguinte: tudo aquilo é mentira e o governo está pedindo desculpa. Aí eu liguei para o ministro não das comunicações, o ministro da Secretaria de Comunicação do governo, que é o Paulo Pimenta. Ele falou: Beto, eu sei, foi um erro, mas nós ainda não tivemos tempo e equipe de produzir novos programas. Então estão jogando no ar o que foi produzido no governo anterior. Falei: mas isso vocês têm que controlar. Porque a impressão que deu foi essa, de que, sabe, olha, aquilo foi um equívoco. Essas vinícolas são todas maravilhosas. Vejam como tratam os seus municípios. A segunda ferramenta que o governo tem, eu falei que ele tem 2,5. A primeira é a EBC, a segunda é a capilaridade. São 22 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família. 90% comandadas por mulheres. Essas mulheres, para ter direito ao Bolsa Família, elas têm que ter 2 condicionalidades, ou dizendo de uma maneira mais simples, elas têm que praticar 2 deveres: manter os filhos na escola e manter em dia a carteira de vacinação da família. – 22 milhões de famílias. Você pega aí o universo
de 100 milhões de pessoas. É verdade que a maioria crianças. Mas, possivelmente, nesses 100 milhões, haja aí 30, 35 milhões de adultos. Imagina se o governo introduzisse uma terceira, e eu sugeri isso, uma terceira condicionalidade: a capacitação profissional. Isso já era uma ideia lá da época do Fome Zero, onde eu trabalhei, que infelizmente, quando criaram o Bolsa Família, foi descartada essa ideia. O Fome Zero era um programa emancipatório. O Bolsa Família é um programa compensatório, ou seja, quem entrasse no Fome Zero, em 3, 4 anos, sairia em condições de produzir a própria renda. Quem entra no Bolsa Família fica sempre dependente. Se sair, volta para a miséria. Então, eu sugeri que fosse introduzida a capacitação profissional por 2 razões. Primeira, a dona Maria vai escolher em que ela quer se capacitar. Eu quero me capacitar em fazer doce para boteco ou para festa. E ela vai ter condições, através do Sistema S, né, Sebrae e tantos recursos que o governo federal tem, de se capacitar em doceira. Só que isso vai permitir a ela sair do Bolsa Família. Daqui a pouco ela é uma pequena empreendedora, em condições de manter bem a sua família, não precisa mais depender do recurso do governo federal. E milhões de outras capacitações, costura, capacitação em cosméticos, salão de beleza, manicure, podóloga, 1000 coisas, né? Existem 1000 possibilidades. E o segundo fator é que em qualquer capacitação, a gente consegue introduzir o método Paulo Freire e fazer com que essas pessoas, a expressão é de Paulo Freire, passem da sua consciência ingênua para a sua consciência crítica. Que essas pessoas se politizem. Porque o método é absolutamente fantástico, é só ter a suficiente pedagogia para aplicá-lo. Se você hoje for numa favela, pegar um centro comunitário, colocar um cartaz, sábado, a partir do próximo sábado, faremos aqui uma oficina de política para jovens. Pode ter certeza que vão aparecer 3 gatos pingados. Agora, se você colocar lá, a partir do próximo sábado, oficina de música, funk, rap, samba, garanto que não vai caber. E você pega essas músicas de pauleira, escute a letra. A maioria são perfeitamente adaptáveis ao método Paulo Freire, porque são muito críticas. Muito críticas. É que a gente, a pauleira, pelo menos para a minha geração, é tamanha que a gente às vezes não presta atenção na letra. Mas quando a gente vai na internet e pega a letra ali sem som, é muito impressionante como elas são críticas à sociedade. Elas são o grito do oprimido. E eu falei, então, outro exemplo da capilaridade do governo. O governo federal mantém 400 mil agentes comunitários de saúde. Vocês já pensaram na capacitação desses agentes
se a gente fizesse com eles um trabalho com o CEPIS, de despertar a consciência crítica, aí o que vai acontecer? O cara vai chegar lá para a Dona Maria, que está com a dor de cabeça dela, morando em situação muito insalubre, não tem água, não tem esgoto, não tem o quê, e está com a dor de cabeça. Em vez dele fazer o que sempre se fez, olha, Dona Maria, a senhora tem que ir no posto de saúde, eu vou dar o cartão do SUS para a senhora, eu vou dar aqui um remédio para aliviar a dor. Em vez dele fazer isso, que também é importante ele fazer, tem que socorrer a mulher, mas se ele começasse a trabalhar com ela as causas da dor de cabeça. Por que que ela... Porque hoje, você, do ponto de vista filosófico, tem basicamente duas lógicas no mundo. A lógica do capitalismo, que é a lógica analítica, que só trabalha os efeitos dos fenômenos. O melhor exemplo é, durante a pandemia, aquele quadro do Jornal Nacional, Solidariedade, as empresas que distribuíam cestas básicas na periferia, nas favelas. Então mostrava toda aquela movimentação, mas em nenhum momento o noticiário levantava: por que que tem gente que precisa de cesta básica? Por que que tem gente que pode dar cesta básica e tem gente que precisa receber? Ou seja, a outra lógica é a lógica dialética, que trabalha as causas dos fenômenos. E o sistema jamais, porque seria um autossuicídio dele, seria ele se matar. Se ele for analisar as causas da desigualdade social, as causas da fome, as causas da exclusão social, as causas da violência, ele não pode analisar, ele não pode entrar nas causas. Então, se nós capacitássemos todos os novos agentes comunitários de saúde, isso já mudaria muito a cabeça das pessoas. E eu falei que tem duas ferramentas, que é a EBC e a capilaridade, mas tem um meio que a gente está engatinhando, nós, progressistas, que é o mundo digital. Nós não sabemos ainda lidar com as redes digitais. A direita dá um banho. É claro que a direita tem várias vantagens. Primeiro, porque as plataformas são de direita. Segundo, que os recursos mais sofisticados estão nas mãos da direita. Inteligência artificial, algoritmo, robô, tudo na mão da direita. Então, eles ainda estão muito à frente do pessoal de esquerda, o progressista, em termos de utilização das redes. Mas a gente tem que abrir a trincheira digital, porque não tem como fugir. Isso veio para ficar, isso só vai ampliar, aprofundar, e nós temos que trabalhar isso, até porque as redes criam muitos problemas, né? Todo avanço, toda inovação tecnológica e científica cria seus problemas, mas traz muitos benefícios. E no caso das redes, a democratização da mídia. Vocês não têm ideia, eu tenho porque sou jornalista e tenho muito contato com gente de grandes empresas de mídia, o ódio que as grandes empresas têm das redes digitais. Por quê? Porque estão perdendo anunciantes. Os anunciantes vão para as redes, não ficam nos grandes jornais, nas grandes redes de televisão. Então, isso
está criando um problema, porque antes não, você tinha uma única versão, a versão do opressor, a versão da elite. Agora não, você pega uma notícia, você tem inúmeros canais que trabalham essa notícia, inclusive criticando-a, né, mostrando se é fake news, se não é, etc. Ora, o bom dessa conversa é que o Lula fez a coisa andar e andar rápido. Já em março, foi feito um seminário aqui em São Paulo de 50 educadores populares de movimentos de base. Foi criada no Ministério uma diretoria de educação popular e nomeado para essa diretoria um ex-participante do CEPIS, que muitos aqui conhecem, o Pedro Pontual. E mais, o Lula exigiu que cada ministério tenha um nomeado para cuidar do trabalho de educação política do povo. Cada ministério. Amanhã, essa hora, eu vou estar em Brasília fazendo uma oficina com esses representantes de todos os ministérios, né? Então a coisa está andando, só que, aí tem um só que é importante. A máquina da burocracia é muito pesada. E o Márcio Macedo me perguntou mais ou menos quantos educadores populares a gente vai precisar ter para fazer um trabalho razoável nesses 4 anos. E eu falei, 50 mil. Porque senão é mentira, senão é um pingo d'água no oceano. Se a gente não tiver no mínimo 50 mil, no governo Lula e no primeiro mandato da Dilma, a gente tinha algo similar chamado RECID, Rede de Educação Cidadã. Nós chegamos a ter 800 educadores pagos pelo governo federal, 800, e tinha 1.000 voluntários, educadores que trabalhavam, somavam a esses 800 voluntariamente. Mas era um pingo d'água no oceano. Inclusive, era tão pingo d'água que eu encontrei gente do governo federal que participava do governo federal desde o início do governo Lula e não tinha ideia que a RECID existia. Não tinha ideia, né? Então agora eu penso num projeto de pelo menos 50 mil. Então vocês me pediram para falar de impasses, né, de desafios do governo Lula. Eu diria que o primeiro e o maior, na minha concepção, é esse: como fazer a educação política do povo brasileiro. Como quebrar essa hegemonia do pensamento neoliberal. Como levar as pessoas a terem consciência crítica e participação cidadã. E como conseguir isso através dessas 3 vertentes. A EBC, a capilaridade que o governo já tem, e as trincheiras digitais. A terceira é a mais difícil, porque nós ainda somos semi-analfabetos em lidar com as trincheiras digitais, né? É muito desafiador. Agora, quais são os outros desafios grandes que esse governo tem? Eu vou enumerar aqui mais 4, cuja importância não é a ordem que eu vou falar, porque eu considero todos eles importantes. Primeira questão ambiental. Nenhum governo até hoje levou a sério a questão ambiental. Nenhum governo, né? Prova disso é a impunidade
da empresa Vale com os genocídios que promoveram em Mariana e Brumadinho. Ainda mente, né? Você abre aí a televisão, os jornais, a Vale fazendo propaganda que é protetora do meio ambiente. Eu não queria nem que fosse protetora do meio ambiente, eu queria que fosse protetora das vítimas dessas duas tragédias. Nem isso se conseguiu até hoje. Mas, além disso, existem avanços. Esse governo, nesses primeiros 8 meses de governo, o governo Lula deu passos importantes, como a repressão ao garimpo na Amazônia, a remodelação das equipes de fiscalização, principalmente do IBAMA, do Ministério do Trabalho, as equipes que fiscalizam o trabalho escravo, né? Eles falam análogo à escravidão. Trabalho escravo é a mesma coisa. Mas o governo ainda não avançou em algumas pautas importantes. A mais importante de todas é a derrota do marco temporal no Supremo Tribunal Federal. Está caminhando a passos lentos. Será uma tragédia se o marco não for derrubado. Eu acredito que será derrubado, né? Mas ontem já o pessoal do latifúndio, do agronegócio, chiou, porque o governo já autoriza, o Supremo Tribunal Federal autorizou ontem a desapropriação de terras, ainda que sejam produtivas, mas não estejam cumprindo a sua função social. Já foi uma gritaria danada isso aí. Temos a questão do petróleo na Amazônia. É um nó, porque o governo está rachado. Tem um grupo muito forte que é a favor da exploração do petróleo na Amazônia e tem um grupo muito forte que é contra. Eu acho e espero que a balança penda para o grupo contra, por 2 razões políticas, não porque o governo gostaria que assim fosse. Eu acho até que a tendência do governo é apoiar a Petrobras. Mas tem 2 fatores políticos que pesam. Com que cara o Lula vai demitir a Marina Silva pela 2ª vez? Né? Sendo que naquela época ela já era internacionalmente conhecida, agora é muito mais. E segundo, com que cara o governo brasileiro vai receber a COP em 2025, em novembro de 2025, em Belém? Ou seja, o governo tem que fazer um bom dever de casa daqui para 2025, porque senão ele desmoraliza. Muitos chefes de Estado vão dizer, não, eu não vou lá não, aquilo é mentira. O próprio governo anfitrião não está cumprindo os protocolos aprovados em não sei quantas COPs anteriores, que, aliás, os países mais ricos não cumprem nada, né? Nem o dinheiro que eles prometeram a dar para reduzir a emissão de carbono, etc., nada, não cumprem nada. Só assinam e bola para frente. Às vezes nem assinam, como o Trump não assinou o protocolo de Kyoto, né? Segunda questão, ou terceira, né? A primeira foi educação política, a segunda ambiental, terceira questão, Forças Armadas. Desde que eu sou criança,
eu ouço na esquerda a seguinte balela: não, o nosso presidente está seguro porque ele tem um esquema militar capaz de evitar qualquer golpe. Estou falando do João Goulart, o Jango. Quando todos os sinais mostravam que o golpe estava sendo gestado, marcha da família com Deus pela liberdade, e uma série de outros sintomas, vinha o pessoal da esquerda e dizia: não, o Jango tem um esquema militar. Detalhe, né? O Pinochet era amigo, não era só nomeado. Ele não foi só nomeado pelo Allende, ele era amigo do Allende. E deu a rasteira que deu no Allende. O governo Lula conseguiu aparentemente cativar vários militares de alta patente. E um deles, o general G. Dias, que o Lula nomeou ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Tem a patente de ministro. E que aparece no vídeo facilitando a movimentação dos golpistas dentro do Palácio do Planalto, ao qual ele tinha o dever de proteger. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe qual é o partido de todos esses generais e coronéis e majores? É o partido das Forças Armadas. É uma ingenuidade nossa pensar que um cara desse, dentro daquela estrutura tão hierarquizada, sofrendo aquele massacre ideológico, passando por cursos de qualificação em academias dos Estados Unidos ou da Europa, ou muitas vezes eles não vão lá, os professores vêm cá na Escola Superior de Guerra, na Academia Militar da Agulhas Negras, não sai nem na imprensa, ninguém fica sabendo, mas eles vêm aqui. É ingenuidade nossa pensar que esses caras têm algum pingo de progressismo. Não tem. Eles se julgam uma casta totalmente acima de nós civis. Civis, para eles, na visão deles, são cidadãos de segunda classe. Então, essa é uma questão complicada. As Forças Armadas. A gente viu no governo anterior, né, com todas as imbecilidades cometidas, ninguém questionou. Ninguém questionou. Nenhum dos militares abriu a boca. Alguns se demitiram do governo, como o Souza Cruz, mas exceção, assim mesmo, sem abrir a boca. Quarto fator, as duas tornozeleiras eletrônicas que o Lula tem nas pernas. Uma em cada perna. Banco Central e Congresso. Né? Bem, a do Congresso está sendo afrouxada com essa arranjo aí dos ministérios, cargos para o Centrão, está sendo afrouxado. Mas o Banco Central, ele vai ter que engolir até 2024, quando ele, Lula, muda o presidente do Banco Central. E o cara é bolsonarista de nascença, não é nem de camisa, é de pele. Né? É de pele. E por último, eu estou dizendo rapidinho, porque já foi avisado aqui que está esgotado o tempo. E por último, a geopolítica global. Nessa geopolítica global, tem três fatores que pesam muito. Primeiro, essa guerra não é entre Ucrânia e Rússia, é entre Estados Unidos e Rússia, ou Rússia e Estados Unidos. Essa guerra é entre esses dois países, em que
a Ucrânia entra como pretexto e a União Europeia, a OTAN, entra como bucha de canhão dos Estados Unidos. Mas é uma guerra entre duas grandes potências, a Rússia e os Estados Unidos, sendo que a Rússia tem um padrinho que é muito maior do que ela, chamado China. Né? Então, os Estados Unidos, quando olha para... Assim como eu olho para você e vejo a cadeira atrás, quando olha para a Rússia, vê a China atrás. Né? Então, essa é a primeira questão difícil para o governo lidar, porque toda a pressão capitalista é para condenar a Rússia e denunciar aquilo como invasão. Interessante no noticiário, né? A Ucrânia todo dia bombardeia a Rússia, não sai uma única notícia aqui, uma única. Só sai quando a Rússia bombardeia a Ucrânia. O inverso não existe. Segundo, essa relação Estados Unidos e União Europeia. Até quando vai essa lua de mel? Por quê? Porque o ônus para a União Europeia de manter essa proximidade com os Estados Unidos é muito grande. E os Estados Unidos está vivendo uma crise financeira, uma crise fiscal, porque eles têm um orçamento militar esse ano de quase 800 bilhões de dólares. A China é 5 vezes maior que os Estados Unidos em população e tem um orçamento 4 vezes menor que o dos Estados Unidos. Então, o que a China faz com o resto do dinheiro? Investe em inovação científica e tecnológica. Esse é o ódio americano. Eles querem obrigar a China a gastar dinheiro na indústria bélica. Quantas bases militares a China tem fora da China? 0, nenhuma. Quantas bases militares os Estados Unidos têm fora das suas fronteiras? 800. Né? Então, é uma pressão danada para esquentar Taiwan, esquentar o Pacífico, o Asiático, para poder ver se a China entra também nisso aí. E, por fim, que o Lula levantou isso no G20, vai tocar nesse assunto lá na ONU agora, que é a governança global. Ou seja, quem governa o planeta? Essa é uma questão séria. Quais são as instâncias? Hoje, nas situações extremas, o planeta é governado por um Conselho de Segurança da ONU, que é uma farsa, que é um clube de todo mundo que pensa do mesmo jeito e não deixa ninguém nem opinar. Né? Então, esse é um tema também complicado aí para ser enfrentado. Era o que eu tinha a colocar para vocês. Obrigado. Obrigada, Frei Beto, Geórgia. Gente, nosso tempo está um pouquinho apertado, mas ainda temos aqui uns 30 minutinhos aí para a gente poder se ouvir um pouco. Acho que dialogar, né, nesse intuito da gente poder dialogar e construir uma visão, uma análise coletiva, né, do que a gente está enxergando nesse momento, o que a gente entende enquanto desafio. Acho que aqui Frei Beto trouxe para nós aqui um pontapé, né, uma análise do que ele vem acumulando aí. Mas acho que aqui temos, enfim, acho que todo mundo tem um olhar sobre o momento que a gente está vivendo, né? Acho que temos aqui várias representações, né? Sejam de pessoas que fazem parte aqui da comunidade SEDES, trabalhadores, trabalhadoras aqui do Instituto, e também dos movimentos sociais, nos movimentos populares que o CEPIS tem relação, né? Temos aqui algumas representações aí. Consulta Popular, o Movimento dos Atingidos por Barragens, o Levante Popular da Juventude, a turma que tem uma atuação no Jardim Miriam ali também presente. Então, acho que a ideia é a gente poder fazer um diálogo. Então, Cláudia vai pegar as inscrições aí. Como a gente não tem muito tempo, né, não vai dar para
todo mundo falar, mas dá para a gente ter algumas falas aí nesse sentido de bater uma bola aqui. Então, tá aberto aí para quem quiser contribuir, quem quiser colocar sua palavra. A ideia é a gente poder se escutar um pouquinho. Boa tarde. Pode ser citando mesmo? Boa tarde. Tá? Meu nome é Clair. Eu sou da região lá do Jardim Miriam, Cidade Ademar, enfim, extremo sul de São Paulo. E lá nós temos uma luta constante. O pessoal aqui também que é dos movimentos lá que a gente faz nas praças, enfim. E participo da Central dos Movimentos Populares também, que o Frei Beto foi um dos fundadores, né? E a gente sempre pensa nessa barreira do digital que ele falou aí. Eu tenho sofrido muito, estou concluindo a pedagogia e com 65 anos, mas eu estou patinando quando se trata de escrever, de colocar nos moldes que a faculdade exige. E o que eu queria saber é isso, né? Estou também como monitora no Nova Primavera, que eu acho que é isso que o Frei Beto cochichou no ouvido do Lula, né? Que Nova Primavera é uma escola de formação, e também eu fui indicada como monitora, e tô gostando, mas eu me esbarro justamente no letramento digital. Tá? Então, a dica é essa que eu vou pedir aí para falarem um pouco disso, como avançar no letramento digital. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Rogério, sou da Coordenação Nacional do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. Que bom ouvir a Georgia, que bom ouvir o Beto, né? Aqui, eu acho que pelo menos acho que a gente já tem um pouco calejado isso nas nossas costas, e a experiência mostrou isso, de que governos, eles vão, né? Vão e voltam, né? E que muito daquilo que a gente quer que eles façam não é possível a partir do institucional. Acho que o Frei Beto tratou isso muito bem e coloca esse desafio para a sociedade, né? Desde que tenha as ferramentas e os instrumentos para isso. Que bom ouvir do Frei essa avaliação de que há um certo comprometimento, né? Há uma certa convicção de que aquilo que se deixou de fazer lá atrás agora tem um respaldo um pouco maior, né? Acho que a gente tem muito a caminhar nesse sentido. Mas eu queria, Beto, depois aí a mesa passa a questão para ele, se ele pudesse tratar um pouquinho mais essa questão do contexto conjuntural, que ele trata agora no final, essa questão dos BRICS, né, que me parece que é um momento diferente de quando foi constituído e coloca o BRICS e o Brasil nesse contexto, inclusive, como um contraponto à hegemonia dos Estados Unidos, né, no conjunto dos países. E essa questão aqui da América Latina, eu acho que o Brasil tem um papel fundamental, inclusive, nessa retomada das forças progressistas aqui na América Latina. Como é que se vê essa dimensão do papel do Brasil nesse contexto aqui da América Latina, se ele é tão importante quanto, ou ele perde um pouco esse foco nesse contexto mais a nível mundial? Obrigado. O Frei Beto, ele já vai retornar, então a gente vai coletar as perguntas e repassar para eles. Está aberto aí, ainda dá para ter mais algumas inscrições, né?
Boa tarde, eu sou Denise Cardellini, sou psicóloga e estou aqui no Departamento de Psicanálise, num grupo de trabalho Psicanálise e Contemporaneidade. E assim, escutando o Frei Beto, tão importante a voz dele ter sido escutado aí pelo governo, porque, vamos dizer assim, o que a gente vai escutando de outras vozes é até dificuldades na governabilidade, essa mudança de ministérios, né? Tira a Ana Moser, não é? Aí, que é uma atleta, inclusive lutadora, né, para a melhoria aí da categoria. Depois sai o Márcio França, também dá o Ministério de Portos para outra pessoa que a gente nem sabe direito. Então, a minha questão é assim: como fica a educação política do povo se o que eles vão vendo, né, fatos e versões, é de dificuldades na governabilidade, não é? Quer dizer, tendo que estar fazendo arranjos, né? Lógico, política também é isso, não é? Fazer algumas alianças, mas parece que vão esticando para um lado e para outro, como isso, a questão ambiental, não é? Quer dizer, falando, dando força para o petróleo, para a exploração na foz do Amazonas, com todos os problemas, né, que a gente sabe que pode advir. Então, assim, como fica essa educação política das pessoas, né, que, vamos dizer, que estão no seu cotidiano e que vão escutando tudo isso? Olá, boa tarde para todas e todos. Sou o Kio, eu sou militante da Consulta Popular e, primeiramente, queria agradecer o convite feito pelo CEPIS, pelo Instituto SEDES. É muito gostoso estar aqui hoje conversando sobre esses desafios e perspectivas que a gente tem de enfrentar e estamos enfrentando já, né, não só no governo Lula, mas acho que também na perspectiva da transformação do Brasil mesmo. E aí queria, não sei se perguntar, mas provocar também, ver outras falas, mas trazer para reflexão. O Frei Beto estava falando sobre a deseducação da direita, que de fato, né, se alimenta dessa deseducação, da ignorância, é assim que ela se constrói. Mas, por outro lado, também, quando a gente pensa nesses avanços sociais que foram feitos nos últimos anos, de governos progressistas, inclusive, sem a construção de uma concepção política mesmo, sem essa ideia emancipatória, inclusive, de que as coisas não são dadas assim, né? Isso também não é uma política deseducadora, de algum modo, né? Como que a gente pode, então, construir esse link das políticas públicas que são feitas pelo governo junto com essa noção de fato, de educação popular? E eu digo isso porque eu comecei a me envolver na militância, digamos assim, na época do golpe, né? Isso era muito forte. Eu lembro que saiu uma reportagem na época, acho que era do Datafolha, alguma coisa assim, que perguntava para as pessoas a que elas atribuíam a melhora nas condições de vida que elas tiveram nos últimos anos. E aí, assim, o primeiro lá era Deus, né, que eles atribuíam, depois era a si mesmos, né, ao meu esforço, ao meu trabalho, mas e lá embaixo era por conta de políticas públicas, por conta de transformações econômicas, enfim. Ou seja, tinha essa ausência mesmo, né? E aí, depois de todo esse golpe, depois de tudo que aconteceu, os retrocessos que a gente viveu, também parece que a gente perdeu, né, muita coisa. Perdemos diálogo, perdemos condições de estar falando com o povo, perdemos essa condição, inclusive, de construir isso. Como é que a gente faz, então, para retomar e reconstruir esse diálogo, né, de fato? Uma vez que o Frei estava falando, inclusive, né, das tornozeleiras do Lula, né, e tudo mais, que vão se afrouxando, mas
Por outro lado, essa frente ampla, amplíssima, que foi construída, né, e que hoje faz parte do governo federal, também constrói uma amarra, né, de algum modo. Se permitiu a eleição por um lado, também hoje dificulta. A gente não vê perspectiva da revogação das reformas que ocorreram no último período, da reforma trabalhista, a gente não vê perspectiva, pelo menos, né, da reforma da Previdência, e isso tudo vai dificultar que o governo dê respostas, enfim, econômicas mesmo para o povo, e também dificulta essa própria retomada e construção, enfim, de um diálogo. Até mais queria ouvir de outras pessoas, da mesa também, algo mais nesse sentido de como que a gente poderia fortalecer mesmo essa retomada de forma efetiva. É isso. Boa tarde, eu sou irmã Socorrinha. Eu queria que tocasse no comportamento ou nos posicionamentos do mundo religioso. Parece um posicionamento de direita e uma aversão à esquerda, e a influência desse mundo religioso na política. Se eu posso dizer que o mundo religioso também está despolitizado, ou é algo pensado? Boa tarde. Tá funcionando? Tá funcionando. Meu nome é Lígia, que nem a Jorge já falou antes, estou aqui com os meus meninos, eu sou psicóloga, eu trabalho num projeto social, e me intriguei bastante, Frei Beto, quando o senhor falou sobre a questão do Bolsa Família e de trazer mais uma condicionante associado com a qualificação profissional dos pais, né? E eu acho que, assim, por um lado, por quem é apaixonada por educação, é fantástico, maravilhoso, mas eu fico pensando a execução prática disso, que a realidade que a gente vê são mães, muitas vezes mães solo, sobrecarregadas por já terem que trabalhar, porque só a renda do Bolsa Família não dá conta para elas sustentarem essa família. Muitas vezes tem muitos filhos, enfim, falta pensão familiar, passa longe, né, infelizmente. E aí eu fico pensando assim, como que a gente executa isso? Né? Como é que eu viro para essa mãe que já está exausta de trabalhar e falo para ela, para você continuar recebendo esse auxílio, vamos te qualificar também, senão você vai perder isso. Eu me angustio um pouco, porque faz total sentido, por um lado, para ela construir justamente a independência dela, por outro, a aplicação prática disso hoje me parece um pouco difícil, para ser muito sincera. Então, queria pensar um pouquinho mais sobre isso, se for possível. E um privilégio escutar o senhor. Muito obrigada. Gente, boa tarde. Me chamo Anderson Pedrini, sou do CEPIS, também sou trabalhador aqui no SEDES, então também integro o Fala SEDES, que está organizando esse espaço. E o espaço é composto por todos nós, né? Então só está acontecendo porque todos vieram, todas vieram. Então para nós é muito importante esse momento. E eu acho que é muito importante ainda mais do que a gente passou nesses últimos anos, né? Acho que a Georgia classificou bem, acho que ver o auditório cheio para a gente discutir dessas questões é fundamental, porque para além de pandemia, a gente no Brasil teve pandemia mais Bolsonaro, né? Que aí é um negócio mais grave ainda, né, do que a gente passou. Então, para nós, estar no momento que a gente consegue respirar um pouquinho mais, falar sobre as questões, trazer na mesa para nós, acho que é fundamental, é assim que a gente constrói as questões. Eu fiquei instigado a me inscrever para trabalhar uma reflexão do como é que as coisas, né, na questão da dialética, as coisas acontecendo ao mesmo tempo. A gente teve lá no 1º de janeiro o Lula, né, naquela posse muito bonita, né? Acho que com símbolos importantes, mas depois de 7 dias, no 8 de janeiro, uma tentativa de golpe seríssima no Brasil. Eu fico pensando se aquele golpe tivesse dado certo, porque aquilo foi uma tentativa sim de golpe, se a gente estaria aqui conversando desse tipo, de tão grave que é a situação também. Uma segunda questão que me provoca a refletir é que, ao mesmo tempo, a gente tem esse elemento, né, dessa turma de direita, que acho que Frei Beto trouxe para nós elementos muito diretos para a gente analisar,
mas também tem uma política neoliberal acontecendo, inclusive no nosso estado de São Paulo. Os companheiros, por exemplo, aqui do Movimento de Atingidos por Barragem, sabem muito bem dizer a luta que está contra a privatização da Sabesp nesse momento, do trem, do metrô, coisas que perpassam a nossa vida todos os dias, né? Então, como é que enfrenta essa extrema-direita mais um projeto neoliberal de privatização que está acontecendo, né? Então, isso me provoca bastante. Finalizo com uma pergunta muito próxima que o Kio já fez, para também não encher 1 milhão de perguntas que tem aí. Que assim, como é que faz política nesse momento que a gente vive? Porque a política está na nossa mesa, está no nosso Natal, está na nossa família, todo mundo tem um tio lá, tem uma tia, todo mundo está conversando sobre essas questões. Como é que a gente enfrenta? Pensando muito o teatrólogo Augusto Boal, que falava que viver é político, né? Político não é só eleição, é a nossa vida no dia a dia. Mas é isso, mais uma vez agradeço toda a mesa presente aqui, todos vocês. Bem, propriamente eu não pretendo responder aqui a todas as perguntas, né? A primeira que foi apontada aqui é a questão do BRICS, né? Acho que o BRICS é uma iniciativa importante, não sei, é muito cedo para avaliar qual é o peso que ele vai ter na economia mundial. O fato é que os países subdesenvolvidos, chamados lá de países emergentes, eles estão já cansados de serem conduzidos ou monitorados pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional. Então, eles querem buscar alternativas. E, por outro lado, o dólar não pode continuar sendo a moeda hegemônica nas relações comerciais entre os países. Então, tudo isso está levando um conjunto de países, e muito liderados pelo Brasil nesse sentido, sobretudo pelo próprio Lula, a fortalecer o BRICS como uma alternativa de fórum econômico. Agora, ainda vai ter que dar muitos passos, e passos realistas, porque a política financeira da direita é muito bem consolidada, né? Não esqueçamos que 80% da produção industrial do planeta está concentrada nos países do hemisfério norte, Estados Unidos e Europa Ocidental. Então, eles têm ainda muito poder. Uma questão que acho importante a gente, sobretudo estando aqui numa mesa monitorada pelo CEPIS, e que tem a ver com o tema que predominou aqui essa tarde, de educação política, e também com algumas perguntas que vocês levantaram, é que o trabalho de base, junto ao povo excluído, marginalizado, empobrecido, praticamente acabou. São vários fatores que produziram esse triste fenômeno. Primeiro, o fato dos partidos progressistas, PT, PCdoB, PCB, depois veio o PSOL, segmentos do PDT, do PSB, etc. O fato desses partidos conseguirem conquistar gestões municipais, estaduais e a federal, fez com que eles tivessem que apressar a incorporação política em funções de governo de muitos militantes formados no trabalho de base.
E muitas vezes essas bases ficaram desprovidas de lideranças ou de educadores que dessem continuidade ao trabalho de base. E o fenômeno que eu considero mais emblemático foi o trabalho de base que era feito a partir das pastorais populares da Igreja Católica, mas principalmente das comunidades eclesiais de base. Esse trabalho foi atropelado durante 34 anos. É muito tempo. 34 anos, que são a soma dos pontificados de João Paulo II com Bento XVI. Então, durante esses 34 anos, o trabalho das pastorais populares foi desvalorizado, recuou. E veio toda uma geração de bispos e padres, que hoje predomina na Igreja Católica, essa geração continua aí, inteiramente desinteressada nesse tipo de trabalho. Pelo contrário, eles são interessados em reforçar aquilo que o Papa Francisco tanto condena, que é o clericalismo. Então, o fato dos segmentos mais populares ficarem desprovidos de militantes que fizessem o trabalho de base, fez com que esses... por outro lado, o fato de muitos militantes dessas comunidades se incorporarem às administrações públicas progressistas, tudo isso fez com que o espaço popular fosse progressivamente ocupado, primeiro pelo fundamentalismo evangélico, segundo pelo narcotráfico e terceiro pelas milícias. E em muitos lugares os três se entendem, nem disputam o espaço, eles dividem o espaço. Então, hoje em dia, é muito mais difícil fazer trabalho de base, voltar ao trabalho de base. E sem trabalho de base, a gente dificilmente vai conseguir fazer educação política. É claro que nós, estando no governo, temos recursos que não dependem do fator presencial, como é a empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Mas o trabalho presencial também é muito importante. Então, eu não sei como vencer essa dificuldade. Eu acho que é muito pouco tempo, 4 anos de governo, para poder conseguir efetivar ou restaurar um trabalho importante de formação de militantes. E um segundo aspecto que está ligado a isso, e é o que vocês levantaram também, é que nós sabemos, pelas experiências históricas, que o que mais mobiliza as pessoas é algo chamado ideologia. O que é ideologia? Ideologia é um óculos que todos nós temos atrás dos olhos. O meu óculos me permite ver melhor vocês. Mas quando eu vejo vocês, eu não vejo o meu óculos. Assim é com a ideologia. Todos nós temos. Muitos não sabem que tem, mas tem. E quem é que enfiou a ideologia na nossa cabeça? A cultura que a gente respira. E eu saberia dizer para você qual é a sua ideologia se você me responder 3, 4 perguntas. Por exemplo, o que você acha da sociedade que tem pobres e ricos? O que você acha do direito da pessoa a acumular riqueza privada? O que você acha
que a gente deve fazer com esses bandidos que assaltam, assassinam, etc. Se você me responder essas perguntas, eu digo qual é a sua ideologia. Você nunca ouviu falar dessa palavra, você não tem ideia, mas ao responder você vai dizer para mim, eu vou saber qual é a sua ideologia. Todo mundo tem ideologia, a maioria não sabe que tem. É como o seu Antônio, que foi no médico lá no interior de Minas, e o médico, depois de examiná-lo, falou: seu Antônio, o senhor está com um problema no pâncreas. Falou: doutor, isso aí eu não tenho não. Eu nunca ouvi falar. Eu sei que eu tenho pulmão, intestino, estômago, mas isso que o senhor falou aí, eu acho que eu não tenho não. É possível que o meu patrão lá na fazenda tenha, mas eu não tenho não. Ele tem, ele não sabe que tem. É a mesma coisa que ideologia. A gente tem, mas não sabe que tem, né? E quem tem ideologia enfrenta qualquer dificuldade em nome da ideologia. Por isso que ela é muito importante. Pega o exemplo de Cuba. Cuba come o pão que o diabo amassou e triturou para sobreviver a 64 anos de bloqueio imposto pelos Estados Unidos. E aquele povo resiste em todas as dificuldades. É claro que tem gente que sai de lá, como tem gente que sai do Brasil. O Brasil tem quase 5 milhões de brasileiros morando no exterior. Claro que ninguém fala da saída de brasileiro, fala da saída de cubano, né? E tem gente que não se adapta, tem gente, enfim, mas o povo em geral é um povo muito resistente. O que fez o Che Guevara se meter na selva da Bolívia, depois de estar em paz com a história, para libertar outro povo, depois de ter libertado o povo cubano? Ideologia. Então, esse é um trabalho muito importante que a educação popular tem que alcançar. Se ela não alcançar uma formação ideológica, a gente sempre vai ter um povo vulnerável ao primeiro avatar, ao primeiro, salvador da pátria que surgir aí na próxima campanha política. Por que isso? Hoje, os grandes políticos de direitas estão se apresentando como não políticos. Você quer uma farsa bem feita, porque o sujeito, fala: eu quero ser presidente, mas eu não, justamente porque eu quero acabar com essa politicagem, com esses políticos. Eu não sou político. E não há ninguém que não seja político. Não há ninguém. Porque política ou se faz por participação ou se faz por omissão. Sabe, a minha avó de 103 anos, que não sai de casa, ela faz política por omissão. Não há quem não faça política. E tudo tem a ver com a política, toda a nossa vida. A qualidade do café da manhã que nós tomamos hoje de manhã tem a ver com a política do país que a gente vive e com a classe que a gente pertence. Tudo tem a ver com política. Então, eu termino essa fala e terminando também a nossa atividade hoje aqui, porque eu estou vendo muitos jovens aqui, dando um exemplo para vocês, que em tudo tem política. Você pode não saber onde meter a política, mas em tudo tem a política, embora a política não seja tudo, né? Eu vou dar um exemplo. Você que está sentado aí na ponta, como é que você chama? Gustavo? Gustavo, me diga o seguinte: como é que chama o último mês do ano? Dezembro. Que equivale a que número? Hein? Equivale ao número 12. Todo mundo está de acordo com o Gustavo? Pois é. Agora, se vocês escrevessem aqui nessa lousa a palavra dezembro,
Quais são as 3 primeiras letras? Formam o quê? E como é que dezembro equivale a 12? Como é que dezembro equivale a 12? Diga aí. Pois é, vamos lá. Como é que chama o mês anterior a dezembro? Equivale a que número? O mês anterior a novembro. Equivale a que número? 8. O mês que nós estamos hoje equivale a que número? Pois bem, na antiguidade, o ano tinha 10 meses. 10 meses. O primeiro semestre, os meses eram batizados com nomes da mitologia e no segundo semestre os meses seguiam os numerais. Aí o imperador Júlio César chamou os astrônomos do reino e falou: eu quero um mês com o meu nome. E eles trataram de enfiar no calendário o mês de julho. Tudo bem. O ano passou a ter 11 meses. Morreu Júlio César e foi empossado, coroado, o imperador Augusto. Chamou os astrônomos do templo, do reino, e falou: não vou ficar atrás do Júlio. Eu também quero um mês com meu nome. E eles, no dia seguinte, apresentaram o mês de agosto. Mas disseram: majestade, tem um problema. Qual o problema? É que há uma alternância 31-30. E o mês do Júlio César tem 31 dias. O seu só vai ter 30. E o imperador Augusto disse: ah, é? Se é assim, amanhã os senhores não terão a cabeça em cima do corpo. Ou dão um jeito, porque eu não vou ficar atrás do Júlio. Ou eu cortarei a lâmina de espada, a cabecinha de cada um dos senhores. E eles deram um jeito, arrancaram um dia de fevereiro, de modo que julho tem 31 dias e agosto tem 31 dias. Em resumo, em tudo tem política. A gente pode não saber onde está a política, mas ela está lá. Obrigado, gente. Até a próxima. Agradecemos aqui a presença da Geórgia e do Frei Beto e de todos os presentes. E vamos gravar, o evento foi gravado, então posteriormente ele vai ser colocado no YouTube para todos acompanharem depois. Obrigado. E temos o café aqui para a gente encerrar, tá bom? Fiquem à vontade. Deixa eu só falar uma coisa. Acho que o convite é que vocês façam. Né? Acho que tem um convite aqui, que política está em tudo, então a gente precisa discutir e fazer. Vamos lá? Sim. Você tá no sistema, eu acho. Eu já não sei mais. Você não, rosa dela e rosa dela. Rosa para a menina. Olha que coisa feia isso.